Jair Messias Bolsonaro, eu sou paulista, mas eleito pelo Rio de Janeiro. Por enquanto estou no PSC. Hoje nós temos que bater quem, meu Deus? O Curitiba, coxa. Nossa, tá bem, ó, perdemos pênalti. Aquele pênalti que nós perdemos estava 1-0 para o São Paulo. A gente teria reação. Agora estava 0-0 com o Atlético. Perde outro pênalti. Porque nós temos tudo para ser bicampeões brasileiros e bicampeões mundiais esse ano. Ou não? Podem começar. Antes só precisava que você falasse seu nome, partido e estado, por favor. Jair Messias Bolsonaro, eu sou paulista, mas eleito pelo Rio de Janeiro. Por enquanto estou no PSC. Vou fazer a primeira pergunta. Considerando que você vai se candidatar a presidente o ano que vem, a gente queria saber quais são os seus planos quanto à demarcação de terras indígenas ou os indígenas em si. Tudo bem. Existe a possibilidade, né, de ser candidato. Hoje em dia nós temos uma área maior que a região sudeste. Você pega São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, demarcado como terra indígena. Se você dá uma olhadinha para trás depois, tem um mapa metalogenético aí. Okay? Quanto mais colorido, maior incidência de metais naquela região, subsolo. As grandes reservas estão em cima dos maiores potenciais mineralógicos do mundo. Tá? Por que o índio brasileiro tem que ser tratado como um animal dentro de um zoológico? Quando você vê ao lado a Bolívia, tem um índio que é presidente. Você começa a analisar, né? A África foi toda explorada até pouco tempo. Ainda continua em alguns países sendo explorado ainda. Como, por exemplo, a Angola é tomada pela China, e a China está muito forte no Brasil no tocante às reservas minerais. Estão em Catalão, estão no Vado Ribeira. Vado Ribeira é a região mais rica do estado de São Paulo. Tá? É pobre hoje em dia porque a economia é banana, mas é a mais rica no tocante a minérios. Se você for em Miracatu, valeria a pena. Miracatu, daria um endereço para vocês. Colocaram há poucos anos alguns índios paraguaios ali. Eu fui lá ver o que está acontecendo. Estão demarcando como terra indígena montanhas de grafite. Nunca teve índio ali. E o grafite, aquele grafite, você tira o tal do grafeno ali, que é o único material biplano. Eu até fui estudar um pouquinho, apesar de ser amante da física, né? Pode material biplano. Okay? E dadas as suas utilidades em todos os campos, inclusive o militar. Isso daqui podia ser um colete à prova de bala, que eu não estou sabendo, feito de grafeno. Ou blindagem de viaturas militares, telas para dessalinizar água do mar, baterias que são recarregáveis em poucos segundos, e dá para se imaginar a revolução na indústria automobilística com esse tipo de bateria, né? A indústria automobilística de carros movidos a energia elétrica, obviamente. São coisas fenomenais. Eu fui lá na Mackenzie conversar com os pesquisadores. A grande maioria são estrangeiros. Tudo bem? Então ali a reserva indígena. Se você desce um pouquinho mais em direção a Curitiba, você passa a Registro, Jacupiranga, pega a direita e Eldorado. Também fui lá. Fui acusado pela Folha, está usando o dinheiro da Câmara, fazendo pré-campanha. Fazer pré-campanha com dois pesquisadores de São Paulo, depois fazer pré-campanha em Miracatu, conversando lá no meio do mato com um caboclo, né? Depois fazer pré-campanha lá na Barra do Taquari, em Eldorado Paulista. Então a mesma coisa, índios do Paraguai lá. O que tem mais de importante lá? O que eu pude analisar nos mapas metalogenéticos e nos anuários, área riquíssima em esmeralda. Daí você volta para a BR, estou falando São Paulo porque é a terra de vocês, senão falaria outro estado, ok? Aí você volta a BR e continua em direção a Curitiba. Logo depois de Jacupiranga tem Cajati. Ali tem uma grande mineradora. Já tem mais de 20 anos a mineradora lá. E do que eles extraem da terra, tem um rejeito conhecido como magnetita. Até pouco tempo, qualquer um de vocês, se quiser chegar lá, eu posso levar 10 caminhões de magnetita para jogar na estrada vicinal da fazenda do meu pai? Daria para vocês, até estariam fazendo um favor. 3, 4 anos para cá, você não pode fazer mais isso. Uma empresa chinesa descobriu que no rejeito, magnetita,
eles podem tirar nióbio de forma muito mais barata do que você tira em Araxá. Isso está sendo exportado como minério de ferro. Lógico que a Jati não tem nada a ver com reserva indígena, mas toquei 2 casos para vocês aqui. Então, daí vocês vão para a ONU. Há mais ou menos 10 anos a ONU começou a estudar a autodeterminação dos povos indígenas. O que é autodeterminação? Se você tem uma terra, você tem uma língua, você tem um povo ali, tem seus costumes, levanta a espada ou a borduna, independência ou morte. Aí vamos voltar aqui para a região norte do Brasil, região mais rica do mundo, onde vive, né, um dos povos nas piores situações. Mas é sempre assim: terra rica, povo ignorante, político milionário. E fomos ver lá então a reserva Yanomami. Eu entrei na briga contra a reserva Yanomami, vocês eram nascidos ainda, 1992, o primeiro ano de deputado federal meu aqui. Reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Aqueles que trabalham para ONGs internacionais falam que tem 9 mil índios lá, eles estão superdimensionando, mas vamos supor que tem 9 mil índios. Dá para imaginar uma área 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil índios? É uma coisa esquisita, né? Você volta para o mapa e metalogenético. Além de nióbio, ouro, diamante, tudo que possa imaginar, tem lá. E outra coisa, na flor da terra, em alguns países, alguns continentes, como o africano, você tira muita coisa que você tem lá na flor da terra, você tem que cavar 2, 3, 4 quilômetros, ou milhares de metros. Esse grande potencial nosso aqui, primeiro mundo está de olho. E não é de hoje. Para termos aqui novas reservas aqui dentro, de acordo com a ONU, não custa nada. Ninguém é contra a Índia. O que o índio quer, quando você começa a conversar com ele, não é minha experiência de capitão do exército, que já andei naquela região, nem como de deputado, o que o índio quer? Energia elétrica. Porque quando ele vê que o motorzinho pode fazer farinha sem ele ficar calejando as mãos o dia todo, ele muda. O índio quer um dentista para arrancar o toco de dente que está doendo na boca dele. Ele quer um médico para dar, às vezes, um vermífugo. Ele quer que, quando ele tem acesso, receber um antiofídico para curar realmente um parente dele que foi picado por uma cobra. Esse é o nosso índio. Eu tive há pouco tempo em Surucucu. Por coincidência, um grupo de parlamentares. Lógico que a minha visão é diferente de parlamentares. Ok? Para mim, o Brasil está acima de tudo. Teve um caso lá bacana até. Um índio tinha acabado de morrer picado de cobra. Coincidência, né? Tinha morrido no dia anterior. E vi vários índios, né? Ficamos horas lá passando, e vi que a mulher estava trabalhando. A mulher tinha um balaio, e geralmente era banana que ela trazia, aquele balaio na testa, aquela cinta, né? E o índio, basicamente ali com um capim no dente. É tradição deles a mulher trabalhar. Daí eu falei, já sabia mais ou menos, né? Podemos visitar o índio? Falamos com o índio lá que fala a nossa língua. Pode, mas você tem que comer o índio. O que é comer o índio? Eles ficam 2, 3 dias cozinhando o corpo do índio com banana. E depois, como se fosse uma bananada, né? O corpo bastante, só separa os ossos, fica a banana com a carne humana misturada. Aquela tribo comia o índio. Eu falei, eu topo comer. Bem, o pessoal não topou, não fomos lá comer o índio. Tá? É a tradição deles. É no exército. Eu só não como o que não tem. Senão você não vai ser militar nunca. Isso não é tortura, não. Isso é treinamento de combate. Ou você está preparado para enfrentar a adversidade, ou vai ser aí outra coisa qualquer que não seja militar. Então nós temos aqui um grande país, que eu falei da região sudeste para vocês, né? Anteontem, nosso querido Michel Temer triplicou a área destinada a Chapada dos Veadeiros. Está todo mundo vibrando. Oh! Está todo dia isso. Daqui a pouco não tem que demarcar terra para nós aqui dentro. Temos problemas. Você vai para o estado de Mato Grosso do Sul, tem problemas em Antônio João, problemas em Campo Grande, problemas em Niuaque, coisa que até pouco tempo atrás você não tinha problemas. Então esse tipo de política, dita indigenista, onde o índio é massa de manobra, que o cara não dá bola para a mãe dele, pergunta a mãe dele, muitas vezes a mãe dele está abandonada. Ele está preocupado com o índio aqui, a preocupação não é essa. Vai para Rondônia, reserva Roosevelt, Diamante. Tinha um deputado aqui, ele faleceu, não vou falar nada porque ele faleceu. Por coincidência, era do PT, não podia ser de outro partido, né? Mandava lá na reserva russa exploração de diamante. Como você vai, não vou falar o nome, um político importante em Roraima,
nas reservas indígenas, né, tem draga dele tirando ouro lá. Aí vão falar, deputado denuncia, só se for para o Papa. Eu estou falando aqui, só for o Papa. Tá? Esse é o nosso Brasil. Esse grande Brasil riquíssimo vai deixar de ser de vocês se nós continuarmos com essa política indigenista, com essa política ambiental e com a política de direitos humanos. Quando se fala em ambiental, Roraima é a terra mais rica do mundo. Você não pode construir uma lá. E sem energia, você não sai de casa. Sem se alimentar por algum tempo, você não sai de casa. Sem energia, você fica na cama. Um país, um estado sem energia, não vai para frente nunca. Eu gostaria de construir uma hidrelétrica lá em Roraima, que não tem. Metade da energia elétrica vem da Venezuela, péssima qualidade. Outra metade, uma termoelétrica, que os ambientalistas nada falam. Uma poluição monstro, mas nada falam. Poderíamos fazer uma hidrelétrica lá e levar o desenvolvimento a Roraima. Em vez de ser um estado dependente da arrecadação do sul e sudeste, em parte do centro-oeste, ser um estado que seja lucrativo para o Brasil. Mas você não pode, por quê? Encheram de índios ao longo da calha do rio Cotingo. E lá a topografia diz que você pode fazer 3 hidrelétricas. Isso é um breve retrato do Brasil, um pouquinho de índio respondendo a você. Índio é um ser humano igual eu, igual a você. A gente queria saber a sua opinião a respeito do Estatuto do Desarmamento. Eu acho que aqui não tem ninguém armado. Mas se tivesse meia dúzia de pessoas armadas, que eu tenho certeza que jamais nós brigaríamos. Tá? Eu estou vendo essa menina do meu lado aqui. Tá? Eu tenho uma filha de 6 anos, está bastante grandinha, né? Mas você pode ver, eu acho que nós dois aqui, num canto isolado, se eu quiser fazer uma maldade, eu faço, ou não faço. Apesar de 62 anos, na pancada, acho que faço. O que torna ela igual a mim? É uma arma na cintura dela. Tá? A arma de fogo é muito mais do que defender a sua vida, é defender a sua liberdade. Povo desarmado é igual boiado no pasto. Na hora certa vai para abatedouro. Por coincidência, está comigo aqui agora, chegou agora aqui, uma propaganda sobre venda de armas no período militar. 64, 85. O pessoal fala, oh, terror, ditadura. Duvido que o avô de vocês tenha sido torturado. Duvido. Tá? Isso é campanha. E você podia comprar, tem um anúncio, né? É o teu aniversário amanhã. Né? Dê aniversário para dona. Dê para dona Maria amanhã um presente de aniversário. Compre uma, tá lá, Taurus. CBC também funcionava, né? Comprar uma arma para você. E estava embaixo lá. Fornecemos gratuitamente o registro. Hoje em dia é quase impossível você comprar uma arma de fogo. A violência tem crescido, desde quando implementaram o Estatuto de Desarmamento, tem crescido a violência. Porque a arma não é sinônimo de mortes. Se fosse assim, tinha que morrer. Nos Estados Unidos, quando só não tem fuzil quem não quer, devia morrer 10 vezes mais gente do que aqui. E ao contrário, morre 8 vezes menos gente do que aqui. Tá? Então, o Estatuto de Desarmamento é uma garantia, mais do que a tua liberdade, mais do que a tua vida, a tua liberdade. Então, uma pessoa sem liberdade não tem vida. A nossa pergunta é sobre as manifestações. A gente vê um pouco, você fala um pouco sobre a sua opinião sobre elas e quais você acha que são mais efetivas aqui. Nós temos 2 tipos de manifestação no Brasil. Né? A última agora foi incendiar parte dos ministérios. Né? Black Blocs, o pessoal foi para o quebra-quebra. E sempre procuram uma provocação contra a polícia militar. Quando não leva uma cacetete na testa ali, ó, uma barra de borracha, passa a ser a vitimização. Ok? No que depender de mim, né, e do parlamento, eu enquadraria qualquer pessoa que te proibisse o direito de ir e vir. Um cara queima pneu lá numa rodovia em São Paulo. O pessoal que queima ônibus, depreda patrimônio, isso para mim é terrorismo. Eu botaria na lei de terrorismo aí. Quer se manifestar? Faz como esse pessoal nosso faz aqui, mais do nosso lado, né? Vai domingo, vai lá com bandeira do Brasil, não atrapalha ninguém, não quebra ninguém, a polícia militar inclusive recebe abraço do pessoal. Isso é manifestação. E não vale tudo, o quebra-quebra que esse pessoal vem querendo, pela força, fazer valer a vontade deles. Agora, a maioria no Brasil, eu acho que é conservadora, respeita a família, valoriza a meritocracia, okay? E quer ser alguém na vida através do estudo. O que liberta uma pessoa da miséria é o conhecimento, não é Bolsa Família. Bolsa Família, em grande parte,
serve para apenas manter na teia de comando de quem está no poder um eleitorado que vai sempre votar nele de medo de perder essas migalhas patrocinadas pelo governo. Dá pancada aí, mas não apanhei de ninguém. Se tiver errado, por favor, fique à vontade, ninguém vai brigar aqui não. Pode. O que você achou sobre as manifestações a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma? Já foram legais. Você pode manifestar, já se manifesta. Nessa manifestação, de vez em quando, o pessoal bota lá fora Bolsonaro também. Mas fique à vontade. Olha, tem algo tão mais grave que a corrupção, é a questão ideológica. Se eu roubar você hoje, limpar você vai ficar chateado, etc., eu vou fugir, né? Mas você pode, daqui a algum tempo, recuperar teu telefone, né, o trabalho, o teu pai te dá. Agora, se eu roubar a tua liberdade, já era. Okay? A doutrinação, que era em universidades, passou a ser um ensino fundamental, a partir de 6 anos de idade. Você vê desenhos, nós temos aqui em livros, onde tem lá imagem, né? O socialismo é o paraíso, o capitalismo é o inferno. Esse tipo de doutrinação leva muita gente, mesmo com esse mar de corrupção acontecendo aí, que quase não sobra nenhum partido, alguns ainda acreditaram no PT, na cúpula do PSDB, na cúpula do PMDB. Então a doutrinação é algo muito mais grave do que a corrupção. Em parte isso diminuiu, mas continua ainda. Diminuiu, em parte, com a saída da Dilma. Eu tenho uma questão, deputado. Qual seria a solução para os crimes de arma de fogo aqui no Brasil? Você fala em solução para crime de arma de fogo, vai ter sempre crime de arma de fogo. O Caim matou Abel não foi com arma de fogo, né? Foi com a mandíbula de um cavalo, um jumento lá, não sei. Como você vê muito crime, por exemplo, crime passional, o cara mata a mulher com um fio de ferro, mata a mulher enforcada, a facada, ok? Qualquer crime tem que dar o devido tratamento. O que não pode no Brasil é um homicídio, por exemplo, doloso, o cara ser condenado de 12 a 30 anos e, ao ser condenado, ter a progressão da pena depois. Temos um caso concreto aqui, você pode ver, da deputada Keiko Ota, de São Paulo. Há mais ou menos 15 anos, ela teve um filho sequestrado de 8 anos, né, sequestrado por um ex-funcionário, e o garoto foi executado em cativeiro. O crime foi desvendado pouco dia depois, o elemento foi condenado e puxou 6 anos de cadeia para o semiaberto. Isso é um estímulo a você cometer crime. Você tem um crime, em qualquer país do mundo, esse elemento pegaria no mínimo prisão perpétua. Você só respeita o que você teme. É igual aquela criança em casa, né? Eu fui contra ali das palmadas. Ninguém quer dar tapa na bunda do filho, pegar uma cinta e dar na bunda do filho. Mas, em alguns casos, infelizmente, se faz necessário. Agora, se a partir do momento que você proíbe, inclusive estimula, como está na lei, a criança denunciar o pai na escola, o pai vai perdendo o poder de educar o filho. Okay? Então, o crime de arma de fogo, não sei se é arma de fogo, não é. Tem que ter uma punição para o cara realmente. Não é ele apenas, né? É outro que não cometeu o crime. Pense 10 vezes antes de querer matar aquela namorada dele, que resolveu namorar outro cara, o cara vai lá e quer, não, é minha. Passou a ser para a mulher, passou a ser propriedade do cara. Okay? É muito comum você ver esse tipo de crime. O cara saber que ele vai tirar umas longas férias no presídio, sem ver o time de futebol dele, sem ver o Palmeiras ser campeão, ok? Sem ver se está ruim a vida dele hoje em dia, imagina atrás das grades. Lá, inclusive, ele vai ter que preocupar com outras coisas além da sua integridade física. Eu queria que você comentasse, falasse sua opinião sobre a CPI. Eu estou na CPI, não participo com muita atividade, né? Eu tenho visto os compromissos meus, como amanhã, por exemplo, estou viajando. A CPI se faz necessária. Se o pessoal que está sendo investigado não tem nada a temer, não tem que se preocupar. Tá? Mas é muito dinheiro de fora do Brasil que vem para cá, para exatamente estimular esses conflitos. É comum você ver índios aqui do Brasil todo, vem de avião para cá. Se demarcou terra e está demarcada, qual é o interesse? Né? Qual é o objetivo? Né? Manter o elemento lá? É porque ele vem para cá. E é comum também, você vê muito índio louro, e índia muito bonita, loura também, se pintando aqui, participar de manifestação. É um grande negócio, lamentavelmente. Eu gostaria, por exemplo, lá em Roraima, fazer uma hidrelétrica e dar ao índio royalty no que se vier arrecadar da produção de energia, como o índio americano tem royalty no tocante a cassinos. Okay? Esse pessoal tem que ser integrado a nós.
para fechar, a gente gostaria de perguntar se você acredita que no Brasil a gente tem uma crise de representatividade política. Olha, nós temos uma crise política. A crise política é a mãe das demais crises. Mas não é o sistema. É o político que vem para cá, é do ser humano, isso aí, né? Não vai, você vai mudar, vai passar para parlamentarismo, vai passar para voto distrital, voto em lista, seja lá o que for, que você vai mudar o padrão das pessoas que tem aqui. Outra coisa, querer que este público que está aqui dentro, são 594 parlamentares, façam algo que vá prejudicá-lo nas eleições de 2018, é acreditar em Papai Noel. Você tem que... Tem um jogo de futebol, então que nós vamos jogar. Se você chegar lá com máscara e pé de pato, tu vai perder o jogo. Aqui, a regra do jogo é bruta e o nível mais rasteiro possível. Sonhar que você vai mudar muita coisa aqui, duvido. Agora, o que eu posso adiantar para você, talvez ajude a entender um pouquinho o parlamento, né? A origem da ineficiência do Estado e da corrupção são as indicações políticas. Quando um grupo aqui, ou partido, indica tal ministério para poder votar qualquer coisa, até estatuto de armamento contra ou a favor, de acordo com o interesse de quem está sentado na cadeira presidencial, o objetivo é que aquele grupo se dê bem. Se vê há pouco tempo, há poucas semanas, se fala em propina legal. O que é propina legal? Por que a JBS, por exemplo, vai dar 400 milhões de reais para partidos políticos por ocasião das eleições de 2016, 2014. Por quê? Se eu fosse da JBS, não daria, pô. Dar $500 milhão para esses caras aqui, para quê? Se deu, é porque outros interesses teriam. Agora vale a pena aqui, muito importante para vocês aqui. Olha como é que é tratada a questão mineral no Brasil. Você pega essas gravações do Wesley Batista, ou o Joé, né? Não sei, o Batista aí, gravando aí. Tem uma conversa com o Écio Neves. Okay? Em dado momento, ele pede para o Écio Neves o apoio político dele para ele colocar uma pessoa dele, Batista, na vaga do Rio Doce. E daí o Aécio pede 40 milhões de reais. Olha como é que é tratada a questão mineral no Brasil, que nós temos que pode nos dar independência econômica. Os economistas não falam em reservas minerais. Eles falam em mexer na taxa de juros. Não, porque a Selic tem que aumentar para conter a inflação. Eu queria falar para vocês sobre isso aí. Okay? Não é por aí. Agora, olha como é tratada a questão mineral no Brasil. Não dá para você sonhar com ter um país sério dessa forma. Não dá. Não dá. Então, passei agora uma música de 4 nordestinos. O nome da música é Chuva de Honestidade. Tá? Eu tive Israel, não se inspiraram em mim não. Tá? E fizeram uma música aqui que no sertão nordestino, no semiárido, precisa muito mais de uma chuva de honestidade do que chuva de água. Porque se em Israel chove menos do que o semiárido nosso, como é que pode lá, além deles ter a garantia alimentar, exportar parte da sua produção para a Europa? E nós aqui, os sertanejos, ser completamente dependente de pipa d'água e de favores de coronéis políticos. No nosso Brasil. Eu ficaria muito feliz se em 2018 viesse candidato, não com aquela obsessão de chegar, a poder mostrar nos debates que o Brasil tem jeito. Temos tudo para ser uma grande nação. Você pega aqui, inclusive, vamos voltar para a Índia. Vamos lá? Nós temos no Brasil aqui, o equivalente a metade da área indígena é voltado para a agricultura. O que a área indígena produz? Nada. E grande parte vive de subsídio nosso ainda. É a mesma coisa a questão quilombola. O que os quilombolas precisam, que eu fui lá ver como é que é. Aí fui mal interpretado uma brincadeira, estou pagando, estou agora acusado de racista, né? Que tinha um cara gordo, eu falei, pô, legal, você está pesando 8 arrobas. Podia ser podia ter falado 1/8 de tonelada. É brincadeira nossa, seu gordo, barrigudo, brincadeira nossa de colégio, acontece. Você não serve para nada. Pronto, foi o suficiente. O que eles precisam, as comunidades quilombolas, por exemplo, só na Paraíba são 57 ou 60 mais ou menos. Eles têm limitações. Eles precisam transformar em quilombuts. Eu fui ver o kibbutz de Israel. Aquela vilazinha, e o terreno todo é demarcado, e cada família trabalha numa área, e lucros e prejuízos são divididos. Eles têm que fazer isso aí. E não continuar também como índios, não com toda a restrição, mas com restrições, como se índio fosse, dentro do quilombola, e não pode evoluir.
daí são jogados para a gente obrigar em alguns quilombolas a viver com a ociosidade. Porque dá dependência para os caras. Lá na Paraíba, tem ouro lá. Ou seja, naquele quilombola, você pode, se você quiser, você é afrodescendente, pegar ouro de bateia, né? É uma peneira. É feita, a melhor que tem é com raiz de figueira, ok? E não de metal. E tirar ouro você pode. Se você quiser botar um maquinário, não pode. Agora, do lado da fazenda tua, pode tirar ouro de maquinário. Então, nós temos a liberdade para o cara explorar. Vocês veem aqui naquele canal 54, 53, que eu vejo lá no Rio, não sei se em São Paulo, aquela corrida do ouro, os caras vão lá e tiram o ouro, fazem programa em cima disso, estimulam. Porque nós aqui temos que ficar, não pode mexer no rio, porque vai causar mal ao meio ambiente. Igual foi São Paulo fez comigo, 4 matérias seguidas, a última, né? Meu pai foi garimpou por muito tempo e eu gosto de garimpar. O meu garimpo eu chego meio-dia, sai 4 da tarde. Não é garimpo isso aí, é um hobby. Ok? E a Folha de São Paulo me questionou, mas você vai em garimpo para ficar rico? Eu falei, não, para ficar pobre. Igual você joga na Mega Sena, para ficar pobre. Né? Não, para ficar rico. Pô. Você quer? Eu não vou jogar, hoje não está acumulado. Na outra já passo 10 milhões e eu começo a jogar. Eu jogo lá mesmo. Faço um jogo de 7 números, 24, 50, faço o meu jogo lá. E daí a Folha não contente botou a carga de novo. Os garimpos você frequentou era legal? Pô, o garimpo, como regra, não tem regra. E o garimpo meu, eu paro na Rio Santos, vê um córrego lá, vou dar uma bateada aqui, vou dar uma faiscada, que chama, vou dar uma faiscada ali. E quiseram agora levar para lá, eu sou um grande criminoso ambiental, que eu pratico o garimpo com 62 anos de idade, com todo respeito a você, aos moleques aqui, a garotada aqui, se vocês ficarem 2 horas de cocoroca no rio com uma bateria, você vai ver a dor nas costas que dá. É uma semana de campo. Ok? Ainda mais garimpo, tem leishmaniose, tem malária, tem cobra. Tem o cara do lado, se desconfiar que você achou alguma coisa, ele pode te matar. É um mundo de cão. Você tem que ter muita gente contigo para alguns não dormir para você poder descansar. Esse é o nosso Brasil. Temos tudo para essa grande nação. Inclusive disse para vocês, né? A área indígena é o dobro da área usada na agricultura e não produz nada. A agricultura está levando nas costas a nossa economia. Sufoque o agronegócio como o Temer fez anteontem, ampliando mais ainda a chapada dos veadeiros, que você agora não pode ter, para passar uma estrada para escoar uma produção de 2 milhões de toneladas de soja para passar para cá, vai ter uma dificuldade terrível. Vai ter que desbordar, talvez não dá mais 200 quilômetros. Imagine se esse produto vai chegar de forma competitiva, por exemplo, no Porto de Santos. Não vai. Esse é o nosso Brasil. Política ambiental, indigenista e direitos humanos. Um grande entrave nosso. Tá safo aí? Ó, pessoa que falando errado, fica à vontade, pô. Posso fazer mais uma pergunta? Ó, tempo de vocês. Você tem conhecimento da PEC 215? Me dá a ementa dela que eu te respondo aqui. É quando passa a responsabilidade do Poder Judiciário para o Legislativo para demarcar as terras indígenas. Olha, eu fui, desde 92 eu trabalho, não nessa PEC, na PEC é depois, né? Quando foi publicada a portaria da demarcação da reserva Yanomami, eu entrei com um projeto da Câmara Legislativa, o contrário. Se vocês lerem a Constituição, começar a ler com atenção a Constituição, ela fala lá no final que nós temos 5 anos para demarcar a terra indígena. Okay? E diz no outro artigo que é competência da União a demarcação de terras indígenas. E quando se fala em competência da União, no outro artigo diz que a União é executivo e legislativo. Essa PEC é inócua. Quem tem que demarcar não é o legislativo, nem o executivo. É o legislativo e executivo. É o que está na atual Constituição. Não sei porque estão buscando driblar isso daí. Para mim é jogada política, para mostrar para de alguns setores que está brigando. Nós já temos mecanismo da Constituição, quem demarca a terra indígena é executivo e legislativo. Posso fazer mais uma pergunta? Poderia a legalização do porte de arma diminuir os riscos que o cidadão corre? Risco. Se eu quero comprar uma arma, ou você, não é para assaltar banco. Para assaltar banco, eu compro hoje um fuzil. Eu tenho mais dificuldade porque eu sou um cara que é vistoso, né? Se eu fosse mais ou menos, deixa eu ver aqui, com a cara daquele garoto lá, por exemplo, aí, meio de brasileiro misturado, assim, ele teria, eu dando a dica para ele, teria muito mais facilidade para comprar um fuzil no Rio de Janeiro do que eu. Compra. Você quer arma fria, você compra. Você pode ver, foi pego um carregamento agora de uns 60 fuzis no aeroporto do Rio de Janeiro. Isso é para o tráfico ou para o foro de São Paulo? Está muito sofisticado para ser apenas para o tráfico.
é a luta de poder. Então, aqui a esquerda ainda trabalha para ficar no poder. Quando você traz cubanos para cá, não cubanos por ser cubanos, mas 12 mil, dizendo que são médicos, que diz que é para atender o pobre, é muita caridade. Você começa, opa, o que está acontecendo aí? Primeiro que você não pode fazer um teste nele, nem para perguntar se bezetacil é endovenosa, intramuscular, oral ou em forma de colírio. Os caras estão aqui, você não sabe de nada. 80% do salário deles vai diretamente lá pro Raul Castro agora, né? Era o Fidel Castro, agora é o Raul Castro. Nós mandamos por ano 1 bilhão e 300 milhões para lá. Você pega uma cubana, deixa eu olhar a idade da senhora, tem 30 anos, tem filho, tem. Onde estão? Estão em Cuba. Não pode trazer o filho para cá de 2, 3, 4 anos de idade. Não pode. Porque essa é a esquerda brasileira. E esse pessoal foi colocado aqui mais para ser cada local que eles estão, em especial lugar pobre, para fazer a cabeça do povo que ele está na banana por causa exatamente do capitalismo. Vocês têm que ter tudo que é. Se eu chego para você agora, que não é só tratar você muito bem, você tem que desconfiar. Por quê? Por quê? Okay? É do ser humano. É igual um casamento. Se os dois lados não ganharem, está errado. Não pode só um lado ganhar. Desconfie disso. Okay? Não, no meu entender, você pode ver, quando tem esses ataques nos Estados Unidos, a área é livre de arma de fogo. Tem um nome em inglês que eu não sei aí. É livre de arma de fogo. É livre. O cara não vai atacar dentro do quartel dos Marines. No quartel da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Não vai. Vai na universidade. Num local, igual naquela boate gay. Que inclusive botaram meu nome, que os meus discursos estimulavam aquele tipo de ataque. Uns imbecis aqui falaram. O cara entrou na boate gay por quê? Porque não tinha arma de fogo. E depois descobriu-se que o muçulmano era gay. O cara que entrou lá. Olha a coincidência. Porque tem, pô. É gay, tem em qualquer lugar. E cada um vai ser feliz como bem entender. A minha briga é com o material escolar. Mas ele estava com ciúmes e resolveu lá fazer uma barbaridade. Matou uns 50 lá. Agora, se tivesse uns 10 armados lá dentro, ele teria matado uns 10. Teria sido abatido. A arma de fogo é a tua segurança. Lá você morar numa periferia, de ver como é que é o terror à noite, o teu cachorro late em casa e você, vou pegar o quê? A vassoura? Até dentro de apartamento é comum o roubo de apartamentos, casas. Eu não consigo dormir sem arma de fogo do meu lado. Não é porque eu sou capitão do exército, é a minha segurança. Agora, no Brasil não tem legítima defesa. Vou provar que não tem. Olha o caso Ana Hickman. Dentro da tua casa, de um hotel, é a mesma coisa. Só pode entrar quem você quiser deixar ou via decisão judicial. Para a imprensa foi um santo. Aquele é um canalha, um psicopata, um assassino. Entrou armado, deu tiro, pegou 2 tiros numa mulher que estava lá. Deu com ela da Ana Hickman, rola com ele no chão, acerta, pega a arma dele, dá 2 tiros na nuca. O que o MP decidiu? Isso é excesso. O cunhado da Ana Hickman vai para o banco dos réus. 12 a 30 anos de cadeia. Pode ser absolvido, mais de 12 a 30 anos de cadeia. Bota alguém aqui, um psicopata ali, um esquerdista, né? Não. Ele está aqui, no tribunal de júri, o voto é teu. Você pode até não estar prestando atenção em nada, o voto é teu no final, condena, absolve. Então não temos sequer legítima defesa no Brasil. E quer desarmar o povo? Cidadão de bem? Olha o que o governo fez no Estatuto do Armamento. O registro vale por 3 anos. Acabou o prazo, o governo do PT não renovou o registro. Hoje nós temos quase 9 milhões de brasileiros que o governo sabe que se cadastrou. O cara sabe que o teu pai tem uma arma em casa, por exemplo, mas deixou de ser legal porque não pode renovar o registro. Então qualquer busca e apreensão na casa do teu pai, mesmo vamos supor que teu pai conversou com um traficante, ele não sabe, é comum. E daí, como estava no grampo, vai na casa do teu pai. Não tem droga, não tem nada, mas pega a arma, peraí, mas essa arma aqui, mas o registro não consegui, porque o governo tinha que ter entregado a arma. Enquadra teu pai, crime inafiançável. Posse ilegal de arma de fogo. A intenção do Estatuto de Armamento, exatamente, é o que Hitler fez, desarmou os judeus. E depois fez o que bem entendeu. Tratou o judeu como boiada. 7 milhões de mortes. O tribunal de júri, o voto é teu. Você pode até não estar prestando atenção em nada, o voto é teu no final, condena, absolve. Então não temos sequer legítima defesa no Brasil. E quer desarmar o povo? Cidadão de bem? Olha o que o governo fez no Estatuto do Armamento.
o registro vale por 3 anos. Acabou o prazo, o governo do PT não renovou o registro. Hoje nós temos quase 9 milhões de brasileiros que o governo sabe, que se cadastrou. O cara sabe que o teu pai tem uma arma em casa, por exemplo, mas deixou de ser legal porque não pode renovar o registro. Então qualquer busca e apreensão na casa do teu pai, mesmo vamos supor que teu pai conversou com um traficante, você não sabe, é comum. E daí, como estava no grampo, vai na casa do teu pai. Não tem droga, não tem nada, mas pega a arma, peraí, mas essa arma aqui, mas o registro não consegui, porque o governo, você tinha que ter entregado a arma. Enquadra teu pai, crime inafiançável. Posse ilegal de arma de fogo. A intenção do desarmamento, exatamente, foi o que Hitler fez, desarmou os judeus. E depois fez o que bem entendeu. Tratou o judeu como boiada. 7 milhões de mortes. Tá, só tem que ver agora. Mais uma coisa, pode mais uma pergunta se quiserem. Acho que é isso mesmo. Tá bom, hein? Desculpa aqui se eu não atendi vocês, não sei qual a opinião de vocês. Um abraço aos porcos aí, falou? Porco é palmeirense, tá aqui? Ai, tinha que ter tirado foto da gente.